Profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6b. Profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6b. Amém? Misericórdia. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Respondeu: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos repetir juntos? Não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pode ser melhor. Não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É esse que é o tema do nosso acampamento de oração. Nesse fim de semana nós teremos essa palavra como pano de fundo de tudo aquilo que nós vamos partilhar, rezar, nós vamos celebrar, vamos adorar o Senhor, olhando para essa realidade da palavra que o Senhor nos deu como tema desse acampamento. Mas nós precisamos entender o contexto onde essa palavra de Deus foi direcionada ao povo. O profeta Zacarias, ele foi direcionado, ele foi enviado por Deus aos judeus em Jerusalém que estavam retornando do exílio. Esses judeus que estavam afastados, que ficaram afastados de Jerusalém, da sua terra, durante muitos anos, e eles estavam retornando. E a palavra do profeta, ela é direcionada a esse povo mais ou menos lá nos meados dos anos 500 antes de Cristo. Só para contextualizar a palavra que nós estamos como tema. Então eles estavam voltando da Babilônia, eles estavam voltando do exílio, e eles começaram a trabalhar para reconstruir o templo, ou seja, o lugar aonde eles utilizavam para encontrar-se com Deus, para experimentarem a Deus, o lugar do culto, o lugar da religião, o lugar que era o símbolo da espiritualidade, da vida, da essência do povo judeu. Ali era o lugar onde eles experimentavam a graça de Deus, onde eles experimentavam a força de Deus. Só que o trabalho foi impedido, o trabalho foi embargado, foi protelado. Então o profeta Ageu e o profeta Zacarias são levantados por Deus nesse tempo para conscientizar os judeus, esse povo que estava ali lutando, a prosseguir com os trabalhos, para encorajar, para despertar no coração deles o ânimo, porque eles vieram desanimados do exílio, eles vieram abatidos, eles vieram sofridos, eles vieram desgastados, eles vieram sem aquela experiência profunda que eles tinham com Deus ali na sua terra, no templo. Então eles não tinham esperança, eles estavam enfraquecidos, vazios, eles estavam numa situação espiritual muito complicada, e Deus desperta no coração desses dois profetas, e de uma forma específica, nesse que nós estamos meditando hoje, essa ordem: vamos continuar, vamos enfrentar a hostilidade dos nossos inimigos, vamos enfrentar aqueles que não querem que nós reconstruamos a nossa história, que não querem que nós nos aprofundemos na força da oração, porque não é pela força, não é pela hostilidade, não é repetindo o que eles estão fazendo que nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. É o que Deus está dizendo a eles: não é pela força, mas pelo meu espírito. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é pela força, mas é pelo Espírito do Senhor que nós vamos continuar nessa caminhada, nessa lida, nessa batalha,
Nesse combate, não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Dá uma sacudida aí no seu irmão, diga para ele: abra o seu coração para tudo aquilo que Deus quer fazer pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu já dizer, os que chegaram aqui desanimados serão reanimados pela força do Espírito Santo. É isso que Deus quer dizer a nós, é isso que Deus motivou o coração do profeta a profetizar, para animar aquele povo, para reconstruir a sua história, para retomar a sua vida. Eles estavam desgastados, abatidos, enfraquecidos na oração, e eles tinham que ter consciência de que Deus estava com eles, porque é uma grande tentação que nós temos, e nós estamos muitas vezes vivendo essa experiência, meus amados, do combate da oração, do combate espiritual, que nós também nos encontramos num estado de exílio, desgastados, enfraquecidos, sem esperança. A Enilda orava aqui conosco dizendo que quantas vezes nós precisamos perdoar a Deus, porque nós nos desgastamos na oração, porque nós oramos e Deus não fez. Nós pedimos por um filho e o nosso filho morreu, não foi curado. Nós pedimos que acontecesse algo e nós não obtivemos a resposta, e aí nós desanimamos e enfraquecemos. Na batalha direta contra o inimigo, nós enfrentamos diretamente na oração o nosso inimigo, nós vamos nos desgastando, nos desgastamos com as más notícias, nos desgastamos com as perseguições, nos desgastamos com esse materialismo que o mundo nos oferece, com essa disputa que o capitalismo coloca, essa realidade desenfreada do consumismo, do trabalho, do ativismo que nós vamos entrando, e nós acabamos nos desgastando. E aí, o que Deus quer fazer conosco é aquilo que Ele fala pela boca do profeta: não pela força, nem pelo poder, nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã de sábado, eu quero abrir o meu coração, colocar-me na Tua presença, para ouvir da Tua boca essa palavra profética liberada sobre a minha vida, sobre a condição que hoje eu me encontro, sobre a experiência que hoje eu vivo, a realidade do desgaste, da desesperança, do cansaço, do ativismo, das decepções. Eu quero, Senhor, ouvir da Tua boca essa palavra de ânimo. Não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu Espírito. Eu quero me submeter, Senhor, a essa palavra, e quero ser restaurado. Eu quero deixar aqui, nesse lugar profético, todo desgaste, todo cansaço, todo esvaziamento, para ser preenchido pelo Seu Espírito, Senhor. Enche-me com Teu Espírito. É pelo Teu Espírito, Senhor, que eu quero voltar para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha pastoral, para o meu grupo de oração, para o movimento que eu participo, para a minha paróquia, para a minha cidade, preenchido pelo Teu Espírito. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu preciso, Senhor. E é isso que eu já quero assumir, que eu estou experimentando. Dá um sorriso aí para o seu irmão, diga para ele: Deus já está fazendo na sua vida. Pode ter certeza, desde a hora que você pisou aqui na Canção Nova, Deus já está trabalhando na sua vida. Deus já está começando a retirar você dessa condição do exílio. Deus está devolvendo a esperança. Deus está devolvendo a vontade de estar com Ele.
Meus amados, eles retornaram fracos para Jerusalém. Eles retornaram realmente hostilizados pelo inimigo, pelos seus inimigos. Eles estavam desencorajados, numa condição de pobreza. Eles não tinham mais aquela pompa que antes do exílio eles tinham. Eles voltaram humilhados. E muitas vezes nós precisamos fazer essa experiência de nos humilharmos, de fazer a experiência da pobreza, para que nós tenhamos a certeza de que o único bem que nós possuímos, de que a única certeza que nós temos, de que a única realidade que pode nos alegrar, nos restaurar, nos colocar de pé, nos levantar, nos reanimar, trazer alegria, trazer a força, é o Senhor. Eu quero propor para você depositar a sua confiança no Senhor e ter a certeza de que Ele está do seu lado. A profecia de Zacarias provocou no coração dos judeus que ali estavam hostilizados, enfraquecidos, provocou exatamente essa certeza: Deus está conosco e nós não precisamos de mais nada além de Deus. Nós não precisamos da aprovação dos homens, nós não precisamos das glórias dessa terra, nós precisamos somente do Senhor, e é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. É isso que Deus quer falar no seu coração, que você coloque a sua confiança nele. O que Deus quer propor a nós é que nós retomemos a nossa vida, a nossa intimidade, a nossa busca pela oração com Ele, porque é na oração que está a resposta, é na oração que está a nossa alegria, a nossa realização, a nossa força. É na oração que nós encontramos essa força que nos coloca para frente, que nos retira da condição de ficarmos ali patinando no mesmo lugar, ou até mesmo andando para trás, olhando para o passado, presos a pecados que nós já confessamos. Deus quer nos gerar na oração e nos fazer experimentar essa graça, mas é preciso que eu e você nos abramos. É preciso que eu e você entendamos que nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Nós estamos enfrentando um tempo, o irmão senhor Jonas Abib, há uns 2 anos atrás, numa missa de 7 horas, que ele presidia a Eucaristia, ele pregou dizendo da poluição espiritual que nós enfrentamos. Existe uma ação nos ares que vai nos desgastando, nos consumindo. O nosso inimigo tem investido, e a resposta é essa. A resposta para esse tempo de crise que nós vivemos, a resposta para esse tempo onde a igreja é perseguida, onde nós somos muitas vezes hostilizados, como esses judeus são hostilizados, muitas vezes nós somos questionados na nossa fé. A nossa resposta é a oração. Em todo tempo de crise, em todo tempo de dificuldade, em todo tempo que a igreja viveu, Deus sempre trouxe uma resposta. Deus sempre suscitou no poder do Espírito uma resposta para o mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: a resposta para esse tempo é você. Diga para a pessoa que está do outro lado: a resposta para esse tempo é você. Você vai dizer: eu? Existia uma resposta há uns 800, 900 anos atrás para a igreja, que foi Francisco de Assis, que trouxe a pobreza. E aí nós vamos vendo na história da igreja santos que foram levantados, homens que fundaram obras na igreja, que foram resposta para aquele tempo. Mas a resposta para esse século que nós estamos vivendo, diga para essa pessoa, cutuca ela: é você. Sou eu. Diga agora: sou eu. Fala aí para o seu irmão aí que está do seu lado: sou eu. É você. Somos nós. Somos nós. Nós somos a resposta. Por que nós somos a resposta? O Concílio Vaticano II, antigamente tudo ficava na nossa mão, no clero. O clero fazia tudo. Mas o Concílio Vaticano II abriu as portas para que os leigos... Quem é leigo aqui? Eu não escutei. Quem é leigo aqui? Depois de 67 para cá, depois que terminou o concílio, que o concílio foi promulgado,
lá com Paulo VI, você é a resposta para esse tempo, é você, a sua família, você jovem, você ancião, nós somos a resposta para esse tempo difícil que nós vivemos. Mas nós como eu serei a resposta? Eu imbuído da oração. Não é só você, agora eu sou o cara. Eu sou a resposta. Eu sou a última Coca-Cola no deserto gelada. Não é isso. Eu quero dizer que a resposta é nós sermos um povo orante. Um povo orante, porque é um povo que ora não desiste. Porque é um povo que ora não desanima. Porque é um povo que ora persevera, porque é um povo que ora acredita nas promessas, porque é um povo que ora experimenta o Deus da esperança, porque é um povo que ora, mesmo que caia, se levanta. Por isso nós somos a oração. Existe um grande teólogo do século XX, um dos maiores teólogos da igreja, chamado Karl Rahner. Já ouviu falar esse nome? Algumas pessoas já, outras não. Um dos maiores teólogos, ele diz o seguinte: o cristão do futuro ou será um místico ou não existirá mais. O cristão do futuro, do século 21, ou ele reza, ou ele vai deixar de ser cristão. Ou ele ora, ou ele não vai conseguir perseverar diante das batalhas e das lutas, dos enfrentamentos do dia a dia. O cristão do futuro, ou ele é místico, ou ele não vai mais existir. Porque muitas vezes o que nós vemos aí, o padre Bruno até dizia ontem, de um artigo que o Dom Odilo Pedro Scherer escreveu sobre o censo que deveria mudar e perguntar quantos católicos são praticantes, né? Porque existe muita gente que está dizendo aí que é católico, que é cristão, mas que não vive, não é. Mahatma Gandhi dizia, né? O último cristão que eu conheci foi Jesus Cristo, porque se os outros fossem, eu também seria. E eu não vi no meio dos cristãos testemunhos para que eu também fosse cristão. Nós precisamos ser a resposta para esse mundo, mas a resposta orante. Nós somos chamados, nós precisamos acreditar na oração, nós precisamos acreditar que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós precisamos obter, buscar em Deus a resposta, a força, o alento, o consolo, a vida, a coragem de continuar. E isso nós só encontramos em Deus. Na oração. Nós precisamos ser esse povo orante, esse povo que combate no poder da oração. Quando nós oramos, o desespero, ele é substituído pela esperança. Quando eu oro, quando eu me coloco diante do Senhor, o meu desespero, ele é transformado em esperança. Nós temos que ter consciência disso, meus amados. É só pela oração que nós conseguimos experimentar essa graça. É só por essa oração que nós vamos ali cavando no nosso dia o tempo, o horário para estar com o Senhor, porque Ele está me esperando. É ali que eu vou experimentar essa força, essa coragem, esse ânimo, esse consolo, essa alegria, essa esperança. E ali a minha fé vai sendo despertada, aumentada. É na oração. Diga mais uma vez para o seu irmão: você é a resposta para esse tempo. Diga para ele: você não é a última Coca-Cola gelada no deserto, mas você é um filho de Deus, que quando dobra o joelho, que quando se coloca em oração, abala as estruturas do inferno, abala as estruturas do inferno. Quando você ora, quando você se dobra, se prostra na presença do Senhor, nós abalamos as estruturas do inferno, porque Satanás tenta nos desviar da oração. Porque ele sabe que quando um cristão ora, quando um batizado ora, quando um homem ora, uma mulher ora, se coloca diante do Senhor,
Ele sabe que ele experimenta a derrota na vida daquela pessoa, e nós temos que derrotar esse salafrário desse diabo todos os dias no poder da oração. É na oração que está a resposta, meu irmão. Vá lá no livro do Apocalipse, para você entender a batalha que nós enfrentamos. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12, amém? Esse é fácil, né? Por isso alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ai, padre, que medo! Eu estou dizendo que o cristão que ora, que o católico que ora, que busca a oração diária, que se coloca na presença do Senhor, ele está decretando a derrota do nosso inimigo. Por isso que Deus precisa nos despertar para a oração. Por isso que Deus hoje está nos chamando a atenção. Mas lá no versículo 17 agora do Apocalipse, cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Essa mulher é quem? A igreja. A igreja. Claro, alguns santos, alguns textos até colocam a Virgem Maria, mas especificamente esse texto está falando da igreja, os filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, eu e você estamos num combate direto. Eu até dizia no Sorrindo para a Vida ontem isso. Tem pessoas que falam assim, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não tem esse ditado popular? Porque quem já está lá, o diabo não quer não, ele quer quem está em Deus, ele quer desviar, ele quer derrotar. Mas se você ora, você vai experimentar vitória. Ele sempre vai ser derrotado, você vai sempre vencer o combate. Mas é preciso orar, é preciso buscar essa vida de oração intensa, é preciso ser perseverante. Nós vamos recordar o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, esse texto clássico do combate da oração. O que Paulo vai dizer? Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, e revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados nos ares. Diga para o seu irmão aí que está do seu lado, você está em combate. E você não entrou nesse combate para perder. Diga para ele, você não entrou nesse combate para perder. Eu queria dizer para você que está em casa, você não entrou nesse combate para perder. Traz aqui a câmera aqui para mim. Eu quero dizer para você que está em casa, você não entrou no combate para perder, você entrou para vencer, e você só vai vencer pela oração, você só vai vencer pela oração, meu irmão. Não pense que são com as suas capacidades intelectuais, com o seu doutorado, com o seu mestrado, não vai ser pelo poder da oração. Não é sarado numa academia que você vai vencer o diabo, não, rapaz. É na oração, é dobrando o joelho. Os sarados aí que estão aí na academia, malhado, cheio de peitoral, com a barriga tanquinho, o diabo derrota fácil. Agora só é forte diante do diabo aquele que dobra o joelho, coloca a cara no chão, se prostra diante do Senhor e recebe a força do alto. É no Senhor que está a nossa força. Entenda isso, o nosso combate não é contra homem de carne e sangue, é contra Satanás, o derrotado. Mas ele é derrotado pela oração. Diga: Senhor, eu quero vencer o combate. Eu quero, Senhor, experimentar o poder da oração que me faz caminhar em vitória. Verdade ou não é que para muitas pessoas na igreja católica a oração é como a Cinderela, né?
A Cinderela, ninguém deu valor a ela enquanto ela não virou princesinha, né? Porque muita gente na igreja católica ou em outras denominações cristãs acabam lidando com a oração assim. A oração, ela fica sendo secundária. Por quê? Essa serva do Senhor, a oração, ela é desprezada e ela é desdenhada, porque ela não se adorna com as pérolas do intelectualismo. Ela nem se veste com as vestes da filosofia, e muito menos coloca o diadema da psicologia. A oração, ela é humilde e pobre como a Cinderela. Depois da meia-noite vira abóbora. Mas ela é a obra mais eficaz do que qualquer teologia, filosofia, psicologia ou qualquer outra realidade. É a obra mais eficaz de vitória na vida de um cristão. Hoje nós estamos buscando tanta autoajuda, tanto, e continua um povinho derrotado, fraco. Ninguém vence, continua na mesma vidinha. Ninguém avança. Porque não ora, só busca técnica, conhecimento, mas não busca a Deus. Eu não estou dizendo que nós não precisamos buscar ajudas profissionais, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que nós não podemos substituir uma coisa pela outra. Muitas vezes a oração tem sido como a Cinderela, desprezada. Mas nós precisamos, como católicos, como cristãos, entendendo que nós estamos nesse combate de oração, que nós estamos combatendo diretamente contra nós mesmos. Você é o primeiro campo de combate contra você, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os seus desejos diabólicos que estão dentro de você, as maldades, aquilo que está na sua cabeça, no seu pensamento, na sua fantasia, a sua história que vem à tona de vez em quando. A tentação do mundo, aí entra o mundo que propõe pecado, que propõe outras realidades, mas também nós estamos num combate diretamente de enfrentamento contra o mal. Uma amiga minha foi visitar a Bienal do Livro esses dias em São Paulo, e ela me mandou um e-mail dizendo para mim que estava escandalizada, porque o maior estande que estava lotado, abarrotado de jovens, era um estande que estava divulgando livros satânicos, livros de esoterismo, de vampirismo e de bruxaria. Era o estande que estava abarrotado de jovens que não tinha como entrar. Veja só o que essas mentalidades, o que o afastamento, o arrefecimento na vida de oração está provocando em nós. E com certeza 99,9% daqueles jovens foram batizados na igreja católica apostólica romana. Infelizmente, se nós abandonarmos a nossa vida de oração, nós caímos, nós nos desviamos, nós deixamos o caminho, nós nos deixamos seduzir, porque esse infernal desse diabo, ele é sedutor, ele não se apresenta e não oferece, ele oferece poderes da mente, poderes que nós vamos poder controlar as pessoas, nós vamos ter conhecimento, revelação do futuro. Não, meu amado, nós não precisamos saber do futuro, porque o nosso futuro é o Senhor, o meu destino é o céu, o meu lugar é o céu. Eu não preciso ver o amanhã, porque eu confio que o meu amanhã está na mão do Senhor. Mas só vive assim quem ora, só vive assim quem reza, quem busca a Deus em oração. Você tem consciência que você está num combate? Quantos aqui tem consciência? Levanta a mão e diga eu. Eu pergunto, tem quantos dias que você fez uma vigília de oração rezando a madrugada toda? Ah, não, desculpa, quantos anos? Perdão, me desculpa, eu fiz a pergunta errada, eu enlouqueci. Tem quantos anos que você não ora na madrugada?
Olha, até o cerco de Jericó nas nossas paróquias viraram cercos que não são mais cerco. Porque antigamente cerco era 6 dias, 6 noites e 7 dias, não é? Ou é o contrário? 6 noites e 7 dias, não era assim? Agora, meu amigo, o cerco começa 8 horas da manhã e termina 8 horas da noite. Ninguém quer mais rezar, não. Gente, eu estou em combate, a palavra diz, mas parece que a gente está cego, parece que nós estamos, sabe, torporizados, parece que tem algo colocado nos nossos olhos, que nós não vemos mais essa necessidade de oração, porque nós sabemos que estamos em combate, e não estamos lutando contra a preguiça espiritual, que vem quando a gente vai rezar e vem aquela preguiça. E por que você não vence a preguiça? Em nome de Jesus, sai preguiça. Eu vou me levantar, eu vou dobrar o joelho mesmo cansado, mesmo com dificuldade, mas eu não vou ficar sem rezar. Você está em combate, você quer ser derrotado? Nós não podemos fazer um caminho de derrota, porque nós estamos perdendo tanto tempo com coisas desnecessárias, sendo que poderíamos aproveitar a oração. Cadê os jovens? Levanta a mão, jovem. Vou perguntar só para os jovens, tá? Fica a mão levantada, a juventude. O padre não vai chamar ninguém aqui, não vai jogar o sapato em ninguém, pode ficar tranquilo. Os jovens ficam com a mão levantada. Jovens, quanto tempo vocês têm orado por dia? Quanto tempo você tem ficado na internet por dia? Você está vendo? Como é que você quer vencer, sujeito, a tentação? A gente vai substituindo, a gente vai gastando o nosso tempo de uma maneira desnecessária, sendo que, eu não tive tempo para orar, ficou 5 horas na internet. Desculpa a sinceridade, eu falei para o jovem, mas eu sei que tem muito adulto viciado na internet. Eu não tive tempo para orar, mas ficou ali no MSN, batendo papo, no Skype, no Twitter. Eu não tive tempo para orar. Desculpa a sinceridade, meu amado, mas se você não tem tempo para orar, você está fazendo um triste caminho de derrota na sua vida, porque só vence quem ora. Só vence o combate quem ora. Quanto tempo você, ancião, você já adulto, você pai, mãe, tem doado de oração para Deus? Quanto tempo nós estamos colocando diante do Senhor? Meus irmãos, eu estou só dizendo isso porque Deus quer nos provocar a uma reação. Ontem o Padre Bruno nos dizia de um princípio da física: toda ação requer uma reação. Nós precisamos reagir, nós precisamos buscar lá no fundo da nossa alma, porque a nossa alma quer Deus, o nosso corpo não. O nosso corpo quer ficar dormindo o dia inteiro. O dia do domingo deixou de ser o domingo, é o dia do descanso ou o dia do trabalho. Então eu não busco a oração, eu não vou na missa, eu estou cansado demais. Também eu trabalhei de segunda a sábado, agora eu vou descansar, é o meu dia de descanso. Igreja, missa, não, oração, esquece. Derrotado você, derrotada você. Nós precisamos reagir. Nós precisamos permitir que Deus provoque essa reação em nós. Meus amados, muitos movimentos na igreja estão se arrefecendo na sua experiência de oração, estão se arrefecendo na disciplina da oração, estão se arrefecendo na unção, não clamam mais, não buscam mais. É a hora de nós retomarmos, é a hora de nós acreditarmos. E deixa eu dizer para você, você precisa acreditar que a oração é um poder espiritual atômico. Você sabe o que é a energia atômica? É uma grande descoberta que a ciência fez. Claro, existe um lado que ela é usada pelo mal, para fazer a bomba atômica, para destruir. Mas se nós olharmos pelo lado espiritual, se a descoberta da nossa vida de oração é um poder atômico contra o diabo, nós vamos destruí-lo pelo poder da oração. Nós vamos usar a oração para destruir as obras de Satanás. Nós vamos usar a oração para destruir a tentação, para vencer. Mas
A energia atômica ela é usada para conservar os alimentos, porque a radiação ela conserva, e a oração nos conserva na vida cristã. Você quer permanecer cristão, católico até o fim? Porque existe uma promessa, amados: quem perseverar até o fim será? Não entendi. Quem perseverar até o fim será? A oração nos dá essa perseverança, essa conserva, que a radiação descoberta na energia nuclear promove para os alimentos. A radiação da energia nuclear, ela promove em alguns aparelhos, em algumas realidades que você precisa descobrir aonde está o vazamento, ela detecta. A oração coloca diante dos nossos olhos como essa energia atômica que nós precisamos ter consciência que é o poder da oração. Ela nos revela onde está a brecha na nossa vida que o diabo poderia entrar e nos derrotar. Mas isso só acontece na vida de quem ora. Nós temos que entender e fazer essa descoberta. Foi uma revolução no meio científico e precisa ser uma revolução na nossa vida de católicos. Essa redescoberta da oração, essa redescoberta. Sabe para que a radiação muitas vezes atômica ela serve, dessa energia atômica do urânio ali trabalhado? Ela serve para esterilizar materiais cirúrgicos. Quem é que precisa de esterilização? Quem aqui já não foi mergulhado num estado de impureza? Gente, só você passar aí na Dutra, você chega em São Paulo, é outdoor para tudo quanto é lado, com coisas sensuais. Você liga a televisão, na hora do intervalo do jornal, as TVs que não são TVs católicas que eu estou dizendo, você liga na hora de um jornal, de uma TV que não é de inspiração católica, que é uma TV secular, a propaganda ela já te provoca a impureza. Seja qual for a propaganda, às vezes de uma coisa simples, mostra aquele corpo escultural e provoca a sensualidade. Você abre um jornal, uma revista, você entra num site na internet e você já se depara com essas realidades. A oração, com essa força atômica, nos esteriliza, elimina os vírus, as bactérias espirituais que podem nos levar à morte espiritual. Segura aí na mão do seu irmão e diga para ele: você precisa hoje tomar uma firme decisão para orar, para buscar a Deus, para se colocar na presença de Deus. Balança a mão do seu irmão aí. A oração tem um poder atômico de destruição de Satanás, das obras malignas. Diga para o seu irmão: a oração, ela nos esteriliza. Não esterilizar, nos colocar como estéreis, não. Espiritualmente, não. Esterilizar no sentido de purificar. Ela purifica você. A oração, ela gera purificação. Diga para o seu irmão: a oração, meu irmão, balança a mão dele. Ela detecta as brechas, os vazamentos, as oportunidades que você pode dar para o seu inimigo te vencer. A oração vai te dar perseverança até o dia final. Dá um sorriso para ele: até o dia que Jesus te chamar, ou ele vier para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a oração é o poder da oração que vai nos dar perseverança. Deixa eu dizer, nós somos pregadores aqui, ó. Tem dois ali, muitos aí espalhados aqui no meio que são da renovação. Sabia que para ser um bom pregador não precisa ser tão espiritual? Ninguém precisa ser muito espiritual para pregar, não. Em qualquer púlpito hoje, qualquer um que possua uma boa memória, um vasto conhecimento, uma forte personalidade, vontade, autoconfiança, uma boa biblioteca e técnica de oratória e de homilética. Gente, até toca, sensibiliza. Tem gente que chora.
Toca na sensibilidade. Mas se um pregador não orar, ele vai sensibilizar o povo, mas não vai provocar a vida nova que a palavra ungida provoca. A reação que precisa provocar, vai ficar tudo numa linda poesia, num emocional, mas não gera mudança, não gera decisão, não gera conversão. Aquele que ora adquire a unção, e é a unção que move os corações. Tudo isso nós adquirimos pela oração, pela oração. Porque eu sei que tem líderes aqui, que tem pessoas que são de frente, que estão em pastoral, que são pregadores. Meu amado, a unção é o prêmio do combatente na fé e na oração. A unção é o prêmio daquele que ora, daquele que se coloca na presença do Senhor. Meus amados, eu quero dar 2 critérios a você, para você ter uma vida espiritual vitoriosa. Você quer ter uma vida espiritual vitoriosa? Sim ou não? Vitória não é ter combate, e não é muitas vezes na nossa mentalidade humana falar assim: eu só vou ter vitória, eu nunca vou ter uma experiência de uma perda de um combate. Espera aí, você é Deus? Deus está com você, não é verdade? Mas muitas vezes nós vamos enfrentar algumas batalhas que aparentemente para nós as perdemos, mas na verdade Deus sabe o para quê daquela situação. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28. O que está escrito lá? Alguém sabe? Não precisa abrir não, eu quero saber se você tem a Bíblia decorada. O que está escrito em Romanos? Combatente, daqui a pouco nós vamos ouvir sobre a palavra. Combatente tem que ter a palavra na Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem. De quê? Dos que amam a Deus. Se todas as coisas concorrem para o bem, como que a gente enfrenta às vezes perda de alguém da nossa família que a gente ama, mas não concorre para o bem? Sim ou não? Você acredita na palavra? Então diga para o seu irmão: todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. As alegrias, diga para ele, as alegrias e as tristezas, as doenças, as curas, as dificuldades financeiras, os dias de bonança, o emprego, o desemprego. Diga para esse irmão, dá uma sacudida nele aí, acorda. Tudo concorre para o bem dos que amam. Só que a gente racionaliza e acha que concorrer para o bem tem que ser tudo perfeito. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Para você ter uma vida espiritual vitoriosa, esse vitorioso é você entender a ação de Deus. Você precisa ter 2 coisas: visão espiritual. Anota aí no seu caderninho, quem trouxe o caderno. Você precisa ter visão espiritual e enxergar além das aparências. Só quem ora consegue enxergar além das aparências. De ver até o difícil, de ver a luta, o combate de uma forma diferente, porque só quem ora consegue enxergar assim. Para você ter uma vida espiritual vitoriosa, você precisa ter visão espiritual. E a segunda coisa que o Padre Bruno falou ontem: fervor espiritual. A visão que não me deixa desistir quando eu não vejo resposta. A visão que não me deixa abandonar a Deus quando eu experimento realidades difíceis de derrota. Em algumas batalhas que eu enfrento. A visão espiritual que não me deixa abandonar tudo quando eu fraquejo na minha vida pessoal de luta pela santidade. Nós precisamos, meus amados, retomar a nossa vida de oração. Nós precisamos, meus queridos irmãos, reagirmos na oração.
Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos fazer oração de arrependimento, porque muitas vezes nós estamos pensando que nós somos muito bons, que nós já estamos salvos, que nós já estamos todos perfeitos. Não! Nós precisamos nos arrepender. Hoje a gente tem ouvido muita gargalhada na igreja e pouco choro de conversão. Pouquíssimo choro de conversão. Só gargalhada. Só gargalhada. Nós precisamos fazer essa experiência, meu irmão, essa experiência do arrependimento. Vou falar um fato que aconteceu comigo, que eu fiquei assim, atordoado. Eu tenho um Twitter e uso esse Twitter para evangelizar, para falar de Deus. De vez em quando eu entro lá e coloco uma mensagem durante o dia e tal, para que as pessoas que recebem a mensagem, e só que eu sigo algumas pessoas cristãos. E quando surgiu aquele caso da Elisa Samúdio, que todo mundo tem acompanhado, daquela moça que está desaparecida e que acusaram o goleiro do Flamengo, não teve isso? Sim, vocês sabem disso. Eu não preciso ficar aqui dando mais notícias. Eu comecei a receber piadas com relação a esse caso no Twitter. Eu fiquei escandalizado. Eu falei, como que Satanás trabalha no meio dos cristãos? Como que um drama, uma tragédia pode provocar piada na vida do cristão ao invés de provocar oração? Eu não vi ninguém dizendo assim, vamos orar por esse rapaz, vamos orar por essa moça, por essa família. Não, todo mundo fazendo piada. Isso é sinônimo de insensibilidade, de gente que não ora. Ninguém convidou para oração, para conversão daqueles que estão perdidos, dessa moça que ninguém sabe realmente o que aconteceu, da vida desse rapaz, daqueles que estão, ninguém, vamos orar, não, piadinha, piada de mau gosto, humor negro. Isso não é papel de cristão, isso é papel de gente que não reza, de gente fraca, de gente que já foi derrotada. Fazer piada com desgraça, como pode? É gente que não reza, meus irmãos. É gente que não reza. Eu estou dizendo, nós estamos com muita gargalhada dentro da igreja, e pouco choro de conversão, pouco gemido de dor, de parto de almas, de amor às almas perdidas. Só ora pelas almas perdidas, por aqueles que estão distantes. Quem alimenta e nutre no coração o amor pelas almas, a paixão pelas almas, que vê um jovem na droga e se compadece e dobra ali o joelho e se compromete em orar por aquela pessoa, em orar por aquele casal. Não se alegre, mais um casal que se separou. Não, eu dobro o joelho e vou orar pelos casais, pedindo força para Deus, pelas almas perdidas, por aqueles que ainda não aceitaram o nome de Jesus. Isso Deus vai provocando no coração daquela alma que se coloca diante dele, em oração, em arrependimento, em súplica. Para ter uma vida espiritual vitoriosa, o que é preciso? Maria, hein? Que povo de curta. Fala igual o Padre Léo, ô anta. Eu acabei de falar, rapaz. O que precisa para ter uma vida espiritual vitoriosa? Visão espiritual e fervor espiritual, oração. Diga para o seu irmão, fervor espiritual, visão espiritual. Para decorar mais uma vez, fervor espiritual, visão. Pergunta, você está dormindo, sujeito? Não acordou não? Pergunta para ele aí. Nós precisamos de fervor espiritual e visão espiritual, para ver e não parar no que eu vejo. Orar e ter o fervor na alma de todos os dias, com vontade ou sem vontade, com dor ou sem dor, triste ou alegre, nos dias maus e nos dias bons, eu estar na presença do Senhor. Ele te espera, Ele espera por você. Vamos ouvir o que a igreja diz sobre a oração? A doutrina da igreja vai dizer o seguinte: orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Mateus 28:20.
Apesar de todas as tempestades, olha só, Cristo está conosco todos os dias, apesar das tempestades. É a igreja que está dizendo. Nosso tempo está nas mãos de Deus. É possível, até no mercado ou num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa. Olha o que a igreja está dizendo. É possível, até no mercado ou num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Tem dono de casa aqui? A igreja está dizendo que até cozinhando é possível fazer uma oração frequente e fervorosa. Sabe quem diz isso? São João Crisóstomo, um santo da igreja. Ele que diz isso que eu acabei de falar. Até mesmo no mercado ou num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossas lojas, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Padre Jonas vai resumir isso em oração ao ritmo da vida. Orar com aquilo que eu estou vivendo. E aí a igreja vai dizer: a oração é uma necessidade vital. O que é vital? Quais são os órgãos vitais? Coração. Se o coração parar, o que acontece? Morreu. Se o rim parar, o que acontece? Se o fígado parar de funcionar, o que acontece? O estômago. Os órgãos estão interligados, eles vão provocando a morte um do outro. A igreja vai dizer que a oração é uma necessidade vital, ou seja, quem quer continuar vivendo, é aquilo que eu dizia antes, que Karl Rahner dizia: ou o cristão do século 20 vai ser um místico ou não vai ser cristão. E a igreja está dizendo, é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, iremos de novo na escravidão do pecado. A igreja está dizendo, se nós não nos deixarmos levar pelo Espírito, nós cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se o nosso coração está longe dele? Diz a igreja no catecismo. Aí São João Crisóstomo vai dizer para você e para mim, de novo: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. Olha o ensinamento do santo. Vou repetir: nada se compara em valor à oração. Percebeu? Nada é nada. Ela torna possível o que é. Você acredita nisso? Aleluia. Fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado um homem que reza, diz São João Crisóstomo. Quem reza certamente se salva. Quem não reza certamente se condena, diz Santo Afonso de Ligório. Quem reza certamente se salva. Quem aqui quer a salvação que vem de Deus? Fica a mão levantada, olha aí para essa pessoa que quer a salvação que está do seu lado, diga para ela: então você tem que orar, meu irmão. Então você tem que buscar a Deus. Você quer a salvação? Agora deixa eu dizer uma coisa: quem se entrega ao pecado para de orar, mas quem ora deixa o pecado. Quem para de orar se entrega ao pecado. Quem peca para de orar. Escuta isso. Quem faz a opção que pelo pecado não consegue, não faz parte, não consegue reagir. Quem peca para de orar, e quem ora para de pecar. Oh, glória a Deus. Eu quero orar mais, Senhor. Eu preciso ser um padre muito mais de oração, que eu não quero mais pecar. Eu quero a salvação. Quem aqui quer a salvação? Diga aí para o seu irmão mais uma vez: você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa experimentar a Deus com toda a força do seu coração.